Voltou a gravação. A minha ideia é finalizar essa conversa sobre experiência com vocês agora. Vou falar mais algumas coisinhas. E depois, como fizemos ontem, abrimos uma rodada, né, antes de encerrar. E aí amanhã eu vou me dedicar especificamente a pensar questões afeitas à história da educação, sempre em diálogo com o Thompson, certamente. O que eu estou tentando mostrar para vocês é como tanto a noção de cultura quanto a noção de experiência em Thompson pressupõe pensar, mesmo que não apareça explicitamente em formação, né? Mas a gente vai ver a consequência disso depois. Tá? Então, mais alguns minutinhos eu passo a palavra para vocês. O Edson faz uma observação aqui que eu acho que é bastante oportuna. É uma citação, na verdade. A classe operária esteve presente em sua própria constituição. Esse é um elemento, é um dos motores do Thompson, né, contra as interpretações históricas que sempre tutelaram ou sempre deixaram subordinada a classe operária aos interesses da burguesia, das elites. E eles dizem assim, olha, isso é parte da história, né? Ela sofreu essas pressões de fato e sofreu violências. Mas a classe operária, esteve presente em sua própria constituição. Ela se constituiu, por quê? Porque ela desenvolveu uma capacidade de pensar sobre os seus próprios dilemas. Isso, para Thompson, é fundamental, é disso. Então, bem lembrado, Edson, acho que ilustra muito bem a noção de experiência. Bom, um fragmento rapidinho, eu vou dar 4 ou 5 exemplos para vocês. Quando Thompson defende, e aí de novo, por que eu discordo de Durval Albuquerque, quando Thompson fala que a experiência se funda em valores, né? E aí ele escreve: os valores não são pensados, entre aspas, nem chamados. São vividos e surgem dentro do mesmo vínculo com a vida, do mesmo vínculo com a vida material e as relações materiais em que surgem as nossas ideias. Então, não me parece que aí haja subordinação. São as normas, regras, expectativas, etc., necessárias e aprendidas no sentimento, no hábitos, entre aspas, no hábitos de viver, aprendidas em primeiro lugar na família, no trabalho e na comunidade imediata. Sem esse aprendizado, a vida social não poderia ser mantida e toda produção cessaria. Ou seja, a ideia de formação de cara para Thompson tem a ver com uma aprendizagem social, né? Então, não é um autor que se ocupa da escola, que está preocupado diretamente com práticas escolares. Por quê? Porque formação para ele é algo muito mais amplo e diz respeito a uma aprendizagem social, desculpem, profundamente ancorada nos valores, né? Agora, insisto, moral para ele não é uma coisa qualquer, não é uma coisa unívoca, né? E valores para ele também são contingentes. Vou dar para vocês aqui, tentar apresentar um pouquinho, para quem já conhece, só para refrescar, para quem não conhece, para que se sinta motivado a conhecer, alguns exemplos de experiência histórica na obra do Thompson. Toda a obra dele é cortada pela experiência histórica, mas eu selecionei 4. Um é sobre o que eu denomino aprendizado político da cultura radical. Falei já um pouco sobre isso. Isso está muito evidenciado na formação da classe operária inglesa, ou seja, o aprendizado dos trabalhadores pobres, ele se dá numa mescla, como eu disse há pouco, num confronto, numa combinação de valores próprios da sua cultura com valores de uma cultura radical de classe média. Em alguns momentos, Thompson falará, inclusive, de uma cultura jacobina, né? Que era uma cultura, por exemplo, que defendia o fim da monarquia, que defendia valores liberais na sociedade e que, naquele momento muito particular, serviu como esteio, serviu como base para as reivindicações de grupos populares, né? Ou
seja, a troca, uma troca que não é necessariamente voluntária, ela pode se dar de maneira involuntária. Eu citei o exemplo do Voltaire, né? Trabalhou, membros de classe média esclarecidos liam Voltaire em voz alta e os trabalhadores, muitos deles que não sabiam ler, né? Não sabiam ler, ouviam aquelas histórias de Voltaire, aquelas reflexões políticas de Voltaire, que não estavam destinadas aos mais pobres. Ou seja, além da noção de circularidade, a própria capacidade, e aqui eu vou copiar Walter Benjamin, a própria capacidade de intercambiar experiências. Por isso a ideia de rede é fundamental. Isso propiciou um aprendizado político para os trabalhadores. Um segundo exemplo que eu gostaria de dar está expresso no livro Senhores e Caçadores, né, que além de ser um livro belíssimo, essa é uma observação, me permita um parênteses aqui, eu não falei isso ontem, mas eu acho que Thompson é um dos autores que eu conheço, e obviamente eu não conheço muita coisa, é um dos autores que tem uma narrativa poderosa, inclusive do ponto de vista do estilo. Ou seja, muitos dos livros do Thompson podem ser lidos como livros de literatura, se a gente quiser fazer algum tipo de concessão aqui poética. Senhores e Caçadores é um livro importante no qual ele vai analisar a lei negra no final do século XVIII, perdão, e os efeitos, né, da lei negra sobre a cultura popular. A lei negra é uma lei que decorre do fenômeno conhecido, isso é estudado recorrentemente, do cercamento das terras comunais. Né? O cercamento das terras comunais tem como efeito que os pobres que usavam as benesses da natureza para se manter, galhos, turfa, caçavam para poder comer, não puderam mais fazer isso porque as terras comunais foram cercadas, elas foram privatizadas. Isso desencadeia uma série de consequências, inclusive algumas revoltas, mas desencadeia também o movimento dos negros. Né? E negros, nesse sentido, diz respeito a grupos de pessoas pobres, homens pobres, que pintavam o seu rosto para poder caçar nas terras que até outro dia eram terras comunais, mas passaram a ser terras da nobreza, terras dos latifundiários, terratenentes, etc. Ou seja, o que ele está mostrando? Uma mudança na configuração econômica da sociedade vem acompanhada de mudança, afeta valores e acompanha a mudança dos valores. Essa é uma dimensão importante. O resultado é que os governos e as elites produzem o que se chama de lei negra, que prescreve, inclusive, a pena de morte para aqueles que fossem fossem pegos caçando em terras comunais. Thompson vai mostrar como é importante isso, mas ele vai mostrar os efeitos da lei negra também. Eu não lembro de cabeça agora, mas me parece que apenas um caso foi levado às últimas consequências, ou seja, apenas uma pessoa teria sido de fato morta. Por quê? Porque os pobres recorrem ao direito consuetudinário, aquele direito baseado nos costumes. E recorrem junto aos juízes, aos tribunais. Né? E muitos juízes julgam a favor dos pobres. Ou seja, havia uma mudança nos costumes ali violenta. Grupos econômicos dominantes estavam alterando os costumes, que são costumes imemoriais. E os pobres reagiam, por um lado, dessa maneira quase guerrilheira, e tem a ver com a subsistência, sobrevivência, e, por outro lado, aprenderam a reivindicar também direitos. Tá? E aí é onde Thompson vai fazer a discussão no capítulo 10 de Senhores e Caçadores sobre o Império da Lei, dizendo, e tem gente que não gosta disso, que
porque a gente trabalha normalmente com a ideia de que a lei é imposta, né? Imposta de cima, e o Thompson vai nos provocar a pensar quando a lei é, na verdade, conquista, fruto de conquistas, são direitos conquistados fruto de lutas sociais. Ou seja, a lei não é como ponto de chegada, imposição de determinadas condutas, mas é um ponto de onde determinadas condutas são garantidas para não prejudicar os mais pobres. Ele lida com essa dialética da lei, né? É um outro exemplo de experiência histórica. Então, ele jamais vai dizer assim, não, essa lei foi uma lei violenta, essa lei foi uma lei conquistada, né? Quando a gente vê, por exemplo, de novo vou fazer um paralelo, mas eu acho que é bom pensar a atualidade de certos autores, quando a gente vê toda uma discussão hoje, né, sobre cotas na universidade, sobre direitos das terras indígenas, quilombolas, direitos conquistados pela comunidade LGBTI+, pelo movimento negro, não raro a gente ouve que isso foi concedido de maneira excessiva. E a gente, sem querer, reforça a ideia de que isso não é fruto de conquista histórica, de luta histórica, que se converteu em lei, que se converteu em direito, a ponto de muitas dessas coisas estarem em perigo hoje. Então, acho que é esse movimento da história, como diz o Thompson, que a gente precisa compreender melhor. Se a gente partir do pressuposto estruturalista de que a lei é uma imposição da vontade dos dominantes sobre os dominados, não tem muito o que fazer história. Você viu uma lei, você já sabe que um grupo dominante impôs sobre os dominados. Pensar que a lei pode ser o ponto de chegada de conquistas, eu acho que é uma coisa importante que o Thompson nos ajuda a pensar. E dois exemplos, os últimos dois exemplos eu quero dar, daí eu passo a palavra para vocês, é sobre a economia moral, né, e sobre a venda de esposas, que é um dos capítulos talvez mais polêmicos do Thompson. Depois de tudo que a gente viu aqui hoje sobre cultura e sobre a experiência, que me faz, como eu disse, discordar do argumento do professor Durval, a economia moral para o Thompson não é casual a junção desses termos. Ele não ignora a economia, mas ele não reduz a economia à sua dimensão clássica. A economia, para ele, é gestão da vida, em alguma medida. Ela é gestão da vida. Se ela se materializa no modo de produção capitalista, bom, isso a gente tem que estudar e reconhecer, criticar se quiser. Mas ela não está reduzida a essa dimensão material, financista ou qualquer coisa assim, porque ela é profundamente afetada também pela dimensão moral. E aí o Thompson vai recuperar, por exemplo, motins de fome, né? Levantes populares por conta do preço da farinha, pela falsificação da farinha. E são levantes, às vezes, muito locais, muito pequenos, mas que o povo se sente, né? Estamos falando desses grupos, o povo se sente violentado, por exemplo, por conta dos assambarcadores, por conta dos especuladores. E o povo se revolta a ponto de quebrar, botar fogo, destruir, aspas, roubar, que apropria e distribui, essa é uma prática comum. Por exemplo, segurar a produção de trigo, né, o cereal, para o preço aumentar. O povo vai lá, invade os depósitos e distribui esse trigo entre as pessoas pobres. Então, essas são ações que têm a ver com uma economia moral. A questão não é simplesmente financeira, monetária. Ela tem a ver com valores também. Né? Por quê? Porque o povo tem direito a comer pão. As pessoas não estavam reivindicando o direito de presunto, queijo cottage, as pessoas estavam reivindicando aquilo que é, de forma imemorial, um direito, não passar fome. Se eu manipulo o preço do pão, eu estou jogando milhões ou milhares de pessoas
numa condição abaixo da subsistência, da fome, da miséria. E aí o povo se levanta por uma questão também moral, né? Um exemplo vocês devem conhecer, um exemplo da operação com o conceito de economia moral foi feito pelo professor José Murilo de Carvalho em relação à revolta da vacina, por exemplo, né? Que é simples, é contra ou a favor, esse tema voltou com força agora, mas quando, naquele contexto, começo do século XX, muita gente mobilizava um argumento assim, como que alguém vai botar a mão na minha mulher, na minha família, etc. A gente pode facilmente dizer, mas é um ignorante. Por que não pensar ou tentar compreender em termos de valores aquela forma de pensar daquele grupo social? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. E um último exemplo que eu queria dar para vocês hoje é o da venda de esposas, que está no Costumes em Comum, que é um ritual, na verdade, e esse causou muita polêmica, eu falei para vocês ontem, com algumas feministas, inclusive, mas é um ritual, uma venda ritual de mulheres, né? Que tem motivações variadas. Algumas dessas mulheres se deixavam vender, por exemplo, para escapar de maus tratos. Então, você tinha um ritual, você ia ao mercado, né, com essa mulher simbolicamente amarrada, e essa mulher era passada para um outro homem, ou seja, é como se ela fosse vendida. E Thompson mostra, são vários casos de natureza muito diferente, mas ele mostra, por exemplo, como isso tem a ver, em alguns casos, com violência contra a mulher, outros casos com o desejo da mulher, outra pessoa, os valores daquela sociedade não permitiam, então você passava por um ritual onde a mulher tinha que ser entregue. Ao fim e ao cabo, Thompson discute, olha, pode ser isso bárbaro do ponto de vista, do nosso ponto de vista contemporâneo. Do ponto de vista dos valores daquela sociedade, era uma estratégia simbólica que podia, em alguns casos, não todos, significar libertação. A libertação daquela mulher. Ou seja, por isso que é polêmica, né? Venda de esposas, se a gente aplica nossos valores contemporâneos, nossa forma de pensar contemporânea sobre um estudo como esse, claro que a gente se revolta, a gente se irrita, como é que é possível? Mas é isso, ele foi a história, e eu não concordo com isso, mas isso era o que acontecia no século XVIII inglês. E muitas mulheres puderam se beneficiar desse ritual, porque de outra maneira elas não iriam para outro lugar, provavelmente. Tá? Então, são 4 pequenos exemplos da exploração da noção de experiência histórica na obra do Thompson, e que tem muito a ver com formação, com sensibilidade, etc., né? A Maria Bethânia cita aqui, por exemplo, o Grande Massacre dos Gatos, exatamente, retratado lá pelo Darton, é isso mesmo, é na mesma direção. O Carlo Ginzburg estudou também rituais populares que têm um caráter moral forte, né? Porque a partir de determinados rituais que você pode enfrentar determinadas normas. Gente, não é difícil a gente pensar na nossa sociedade hoje, né? Pense um pouco se você pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas há maneiras rituais de você driblar determinadas convenções. Talvez para nós a mais duradoura seja o carnaval, inclusive, não? Mas, enfim, eu hoje ficaria por aqui, mas abro para vocês. O Max já tinha dito que quer fazer uma ponderação. Max, antes de passar a palavra para você, eu fui tentando responder, né? Não foi uma pergunta propriamente, você fez uma leitura, fez uma ponderação, e eu fui tentando mostrar onde eu discordo do Durval, né? Eu acho que tem uma leitura um pouco apressada, para dizer o mínimo, mas eu acho que a gente também tem que ser muito honesto, e esse é um debate acadêmico,
Se as pessoas se colocam em posições epistêmicas, ideológicas, muito diversas, às vezes o diálogo fica difícil mesmo. Né? O importante é que o diálogo seja feito com honestidade. Né? Mas às vezes fica difícil, às vezes a pergunta que foi feita ontem, dá para combinar autores? Então, tem autor que você não combina com outros, simplesmente porque tem pressupostos diferentes, radicalmente diferentes. Nesse caso, eu discordo, eu não vejo a cultura como algo subordinado, e tentei ler alguns fragmentos para vocês. Né? Não acho que o Thompson esteja preocupado apenas com a reprodução social, porque ele mostra constantemente a mudança social. Agora, ele mostra o que foi a história, e não o desejo dele de revolucionário, né? O desejo dele ele mostra também quando ele diz assim, poderíamos ganhar certas causas perdidas no século XVIII, poderíamos ganhar agora, no século XX, se olhássemos para os países subdesenvolvidos e suas práticas, suas culturas. Mas ele morreu sem ver isso, não? E modos de produção fazem parte da estrutura da vida e não faltaria na concepção como a do Thompson. Então, eu acho que sim, se você pensar que para alguns autores não faz sentido falar em modos de produção, não faz sentido falar em classe social e menos ainda em luta de classes, e isso é legal vocês pensarem nos seus projetos de pesquisa, né? Talvez Thompson não sirva. Né? Talvez Thompson não sirva. Mas, enfim, Max, passo a palavra para você e para os demais colegas que quiserem fazer qualquer tipo de ponderação. Ok, professor. Eu não percebi aí, né, assim, as suas constantes menções aí a citação aqui que eu li do Durval, né? E, assim, deixa eu só destacar que a recorrência, né, na citação do Durval não é necessariamente por uma defesa, nem por querer fazer uma espécie de teste aqui com o senhor e tal. Pelo contrário, é de aproveitar a oportunidade, né, de estabelecer uma tentativa de debate, né, entre aspas, inclusive porque essa referência, esse livro, né, o específico do Durval, eu faço uma interlocução com ele no texto que eu estou produzindo, né, e as críticas que ele aponta ali a respeito do Thompson, né, e o que eu também considero que seja um pouco equivocado da parte dele, por considerar, inclusive, uma leitura até mesmo apressada, e por considerar também o próprio referencial teórico, né, o lugar de onde ele fala, né, ou seja, considerando isso, há uma coerência no que ele fala, levando em consideração o lugar, né, de onde ele propõe tecer essa crítica, né. Bom, eu desde da minha dissertação de mestrado e agora na tese, né, de doutorado, eu sou doutorando aqui na Universidade Federal de Pernambuco, em educação, né, na linha de História da Educação. Eu venho me interessando em pesquisar sobre a história do associativismo, sindicalismo docente, né, professor já no período final dos anos 70, década de 80, e aí, a partir mesmo do Thompson, numa tentativa de não é uma história de instituições, de entidades, mas uma história de sujeito, né, de pessoas, uma história de gente que agiu, né, enfim, coletivamente, e eu tento acionar aí o conceito de classe e o conceito de experiência, na categoria de experiência, e aí eu me sinto já muito contemplado em tudo que tem sido falado desde ontem, né, de modo que eu gostaria apenas de fazer, acho que, duas perguntas, né, e aproveitar também e ler mais um trecho do Val, e primeiro a pergunta, o senhor enxerga alguma inconsistência em acionar ou tentar acionar o conceito de classe para se referir a um sujeito coletivo, ou seja, uma categoria como a de professores, né, mesmo aí Thompson se referindo a operários, né, por exemplo, ele está ali acionando, ele está se referindo ao trabalhador operário, né, e aí o desafio é tentar acionar esse conceito, entendendo, né, que o Thompson vai muito mais além do que isso. Ele diz, olha, isso aqui não é uma estrutura ulterior que a gente pega os indivíduos e coloca aqui dentro, mas é uma formação histórica, né.
que se dá a partir das experiências, etc. Então, o senhor percebe alguma inconsistência nesse acionamento, né? Ou seja, há uma coerência, inclusive tentando perceber isso, como que esse grupo, essa categoria profissional passa em determinado momento a se constituir enquanto classe trabalhadora, né? Basicamente, eu acho que é um desafio que eu me coloco. E o segundo é com relação à experiência, né? Eu gostei muito quando o senhor falou a experiência enquanto a possibilidade da ação humana na história, eu acho que é muito legal. E eu fiquei pensando aqui quando o senhor falou o seguinte, né? Que condições empíricas seriam essas, né? Que nos permitiriam, entre aspas, captar essas experiências? Então, assim, eu fiquei pensando aqui, não sei, quando um professor, presidente da associação lá do Rio Grande do Norte, ele diz assim, o professor quer mais arroz e feijão, né, numa greve, lá em 1981, isso assim, é algo, assim, seria uma condição empírica, né, para observância dessa dimensão da experiência, né? E para finalizar, porque eu sei que tem mais colegas querendo, eu acho que o Duval ele diz assim, né? A experiência em Thompson ela é quase reduzida ao real, ela é o real que deve ser representado pelo historiador. A experiência é, inclusive, muito de acordo com a tradição marxista, predominantemente econômica, né? Aqui eu faço, enfim. Mas aí ele vem para uma coisa que ele diz assim: a experiência é definida aí como um momento em que homens e mulheres retornam como sujeitos, não como sujeitos autônomos, mas como pessoas que experimentam suas relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismo. Eu acho que não é Thompson que está falando isso aqui, não é Duval. É igual a pessoa dizer assim, a bandeira do PT é vermelha. Exato. Né? Tipo, não é isso aí. Ou seja, não há... Mas, assim, levando em consideração o lugar de onde ele fala, a crítica é exatamente em cima disso. Né? E eu acho que a questão aqui é perceber, né, para finalizar, a experiência como essa chave de superação do determinismo. Eu não sei se o senhor concorda com isso, de dizer, olha, o sujeito autônomo, sim, mas assim, autônomo diante de certas condições que não o impedem de agir, né? Percebe? Enfim, então era isso aí, né? Para não atrapalhar mais aí os colegas, enfim, acho que se eu não me fiz entender qualquer coisa, o senhor me diz que eu repito. Não, mas está claro sim. Vou fazer um comentário sobre isso. Vamos só ouvir o Edson. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson. Eu estava contemplado aqui, não é, com a explanação, então, na verdade, eu não iria fazer comentário, mas a fala do Max acabou me provocando. A gente é oriundo da mesma instituição, Max. Eu terminei o meu mestrado no Centro de Educação, no Núcleo de Teoria e História da Educação, em 2011. E eu defendi uma dissertação também sobre as associações... Eu li ela. Você leu? Por mim, eu não... Enfim. Mas aí eu entendo a sua angústia, porque foi mais ou menos o mesmo processo que eu passei no processo de pesquisa, né? Como é que você vai trabalhar com essas categorias de classe, tratando de uma, não é, de uma categoria social específica, que é a categoria de professores, e tratando, inclusive, desse processo de constituição, não é necessariamente de classe dos professores, mas eu acho que é de consciência de classe. Por isso que eu utilizei o Thompson na minha pesquisa, dentro dessa perspectiva da consciência de classe. Tem algumas categorias na pesquisa de educação que me incomodam muito. Não é? Eu estou falando aqui sobre associativismo em particular e sobre movimento sindical de forma mais ampla. Primeiro, uma categoria que vem sendo utilizado para analisar esses processos a partir da década de 80, que é do novo sindicalismo. Eu acho que a gente precisa ver essa ideia do novo sindicalismo de forma muito crítica, porque ele não consegue responder às questões do movimento sindical naquele período específico, levando em consideração que o movimento sindical ele vai surgir no Brasil no final do século XIX, e você acaba reduzindo historicamente as próprias experiências, trazendo aqui essa categoria do Thompson, não é, a um momento histórico específico de transformação do movimento, do movimento sindical. Então, eu acho que quando a gente vai tratar isso no associativismo docente, tem um outro elemento aí,
que tem a ver com uma outra ideia que me incomoda muito, que é a ideia de proletarização dos professores, dos docentes, que é uma outra categoria que, desse ponto de vista, também não consegue responder. Então, você acaba reduzindo a análise a partir de aspectos diminutos da experiência e você não consegue entender a constituição da classe, e aí sim, a gente precisa separar o conceito de classe social do conceito de classe operária, inclusive do ponto de vista das elaborações marxistas. A classe operária tem a ver com o processo de exploração da mais-valia. Esse é um conceito, inclusive, que o próprio Thompson trabalha, fazendo uma crítica ao Althusser lá na Miséria da Teoria. Não é? Então, se a gente não consegue separar essas categorias do que é a classe operária em particular, não é, nesse processo de extração da mais-valia, e o que é a classe trabalhadora de uma forma mais ampla, eu acho, inclusive, que a gente precisa rediscutir o próprio conceito de proletariado, não é, a própria noção de proletariado, a partir, inclusive, dessa ideia de outras formas de exploração da mais-valia, mas aí é um debate, né, que necessita de muito fôlego. Mas eu acho, sim, Max, que tem como trabalhar essas categorias de classe, não só na categoria dos professores, dos docentes, a própria constituição dos docentes enquanto classe social e o processo de construção da consciência de classe, sobretudo, aí veja, sobretudo, a partir do final da década de 70 e início da década de 80. Não quer dizer que essa consciência de classe ela não já existisse antes nas associações docentes. Eu trabalhei com 4 associações que passou por esse processo, o CPP, que até hoje existe, e as outras 3 que deram origem ao Sintep. Eu estou falando aqui para o Max, porque ele sabe do que eu estou falando, a pesquisa dele vai mais ou menos na mesma direção. Então, eu acho que cabe sim o Thompson, sobretudo a partir dessa visão mais crítica do processo de consciência dessa categoria em particular e trabalhando essas categorias a partir da ideia de consciência e de experiência, como você vem tentando fazer. Desculpem aqui se eu acabei trazendo um debate muito específico para uma aula que vai para muito mais além disso, mas foi justamente as angústias do Max que me provocou a fazer essa intervenção. Obrigado a todos e boa tarde. Não, tá tranquilo, Edson. Acho que é importante. É isso, né? A aula não é um encontro. Etimologicamente, tradicionalmente, se a gente volta lá na Idade Média, a aula é um encontro, não é? E é encontro para a gente poder intercambiar. Então, eu acho que sim. Eu vou pegar uma carona aqui com alguns elementos postos pelo Edson, porque eu acho que, de alguma maneira, ele falou um pouco sobre isso, Max. O que eu diria que a gente precisa fazer muito claramente num trabalho como o que está propondo é o que ele está chamando de classe, né? E eu vou dar um exemplo, me permitam. Eu militei no movimento sindical, e tanto na escola básica, depois na universidade, e um debate enorme que eu tinha com os colegas, no caso do Sindicato do Ensino Superior, era essa ideia que nós somos proletários do ensino. Eu falei, olha, eu tinha que dizer, vocês me desculpem, vocês vieram de outro planeta. Hoje até mudou a configuração do professor do ensino superior. Hoje até mudou. Mas isso é muito recente, porque é uma característica que da maioria dos professores de ensino superior não é ser proletário, não é ser da classe popular, etc. Ou seja, eu estou falando disso como um evento histórico, como um dado histórico. E aí a gente precisa analisar isso, né? Então, eu gosto dessa ideia. Os professores são proletários? Não sei, do ponto de vista clássico, não são. Mas eles fazem parte de uma classe trabalhadora, certamente. Se veja que o Thompson, os exemplos que eu dei para vocês aqui, pelo menos 3 deles, o Thompson volta ao século XVIII, quando não existia proletariado, para falar do nascimento da ideia de classe. Certo? Então, é isso que, exatamente, você está numa encruzilhada bacana, desculpe falar assim bacana, mas é isso que o intelectual tem que fazer, o pesquisador tem que fazer, de pensar essas coisas, porque essa distinção é importante. É muito comum na literatura da área da educação falar a classe dos professores. Não tem nada a ver com o Thompson isso. E não há problema, você vai lá e vê classe dos professores, mas não é disso que se está falando. Então, essa distinção, que eu concordo com o Edson, e aí eu não sei a empiria de vocês aí, o contexto de vocês, mas essa distinção é fundamental. Um exemplo histórico.
Por exemplo, tanto o anarquismo quanto o socialismo se constituem justamente no diálogo de trabalhadores, operários, elementos de classe média, etc. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um jornal socialista na Itália, por exemplo, Edmundo de Amicis, que é um intelectual dos mais renomados no final do século XIX, era um entusiasta, ele se dizia um socialista, ele foi um dos membros fundadores do partido. Ora, ele nunca foi proletário, mas ele tinha claramente a defesa de consciência, o lugar da consciência de classe, a defesa da classe social. Por quê? Porque ela diz respeito a camponeses, operários, frações da classe média, para ficar na expressão gramsciana, frações da classe média. Isso é consciência de classe. Então, você não precisa ser... a consciência de classe não se define porque você passa fome. Ela se define por vários elementos, inclusive ideológicos. Se você mostra isso a partir da mobilização plástica do conceito, eu acho que é bacana. Você avança muitíssimo. Agora, você dá um exemplo interessante, né? As condições empíricas do presidente do sindicato, se eu entendi bem, os professores querem arroz e feijão. Bom, essa é uma representação do presidente do sindicato. Que tal pensar, se você conseguir, eu estou falando de questão empírica, chegar na base do sindicato, será que parte da base do sindicato não está dizendo assim, está mais para titãs do que para ortodoxia? A gente também quer amor, dança, balé, etc., arte, além de feijão e arroz. Ou você pode ver as contradições do próprio movimento associativista, do próprio movimento sindicalista, ou seja, os conflitos internos do movimento, além daqueles que estão para fora. Né? Eu acho que essa é uma questão importante. Você já tem um elemento empírico. Uma coisa é um presidente que representa um sindicato, outra coisa é o que o sindicalizado pensa sobre isso. Né? Acho que esse é um elemento bacana. Então, você falou muito bem, a mobilização de Thompson em relação à noção de experiência é contra todas as formas de determinismo. Né? Todas as formas de determinismo. Na minha militância, nos anos 80, tinha uma pessoa importante no partido, ele era estivador. E nós estávamos lá na juventude, empolgados, falando em liberdade. E esse personagem dizia assim, que liberdade, ok? Isso é coisa de moleque burguês. O trabalhador quer comer. Nós estávamos no mesmo partido. Nós, idealistas, jovens idealistas, a ditadura vai acabar, o comunismo vem aí, vamos implantar uma nova perspectiva. E esse sujeito dizia, na sua condição de estivador, dizia assim, liberdade é uma coisa abstrata. Hoje eu até sou capaz de discutir o conceito abstrato de liberdade. Naquela época, para mim, não, liberdade é uma coisa assim, palpável, concreta. E ele dizia, isso é abstrato, gente, o que as pessoas precisam mesmo é condições dignas de vida. Dentro do partido, entende? Isso é muito interessante. Se você consegue, por aí, esses elementos empíricos, você pode mostrar as contradições do seu sindicato, da sua associação, e aí talvez você nos dá uma conclusão. Ó, aqui nós não estamos vendo uma experiência de classe no sentido clássico, e muito mais no sentido profissional, processo como a classe dos professores. Pode ser que chegue aí. Estou dizendo que pode ser, né? Então, acho que é um problema bom para você e te desejo boa sorte, porque merece ser investigado. Agora, para finalizar, você fez uma boa síntese. Gostei da sua leitura em relação a esse fragmento, novo fragmento do livro, do Durval, e eu queria só lembrar, você falou uma coisa importante, se eu tenho já reservas de antemão com determinado tipo de construção teórica, eu vou ficar procurando naquela construção teórica as suas fissuras, as suas lacunas. Esse é um tipo de trabalho que pode ser feito. Né? É um trabalho intelectual importante. Né?
Eu li, questão de 2 semanas, no site de Outras Palavras, por exemplo, um texto de um historiador norte-americano dizendo da necessidade de recuperarmos Foucault, né? E aí eu lembrei, porque você está falando do Durval, e ele diz assim, uma das acusações que está sendo feita contra Foucault hoje é que o Foucault foi um entusiasta do neoliberalismo. E aí ele mostra isso nos anos 70. E ele explica, ele é um historiador da esquerda norte-americana. E ele diz o que Foucault estava falando. Foucault não estava defendendo essa barbárie que está aí. Ele estava dizendo que a reestruturação do liberalismo em outras bases talvez lançasse as condições para que, de fato, aquele projeto do indivíduo moderno, do sujeito moderno, autônomo, autodeterminado, pudesse acontecer. Foi um erro de diagnóstico? Bom, mas todo mundo que pretende fazer diagnóstico, prognóstico, pode errar, né? Vão lá no site de Outras Palavras, é isso, a necessidade de recuperar Michel Foucault, o pensamento de Foucault. Eu acho um texto muito bonito, de um sujeito que vem da esquerda e diz, escuta, a gente precisa do Foucault para entender certas coisas hoje. Agora, os críticos estão exagerando, mas Foucault escreveu isso, que o neoliberalismo podia ser a redenção do indivíduo, né? Num cara como Thompson, você nunca vai ver uma lógica pautada no indivíduo. E aí talvez já tenha uma incompatibilidade epistêmica fundamental. Se você tem uma tópica teórica que o indivíduo é fundamental, você tem outra tópica teórica onde o grupo social é fundamental, a cultura comum é fundamental, eu acho que você vai ter problemas de diálogo, inclusive. Então, eu gostei da passagem que você leu aí, que ajuda a pensar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o debate é exatamente esse, né? Vamos entender esses grandes autores complexos, obras complexas, e vamos ver a sua viabilidade para aquilo que a gente quer fazer, para além das nossas paixões ou das igrejas epistêmicas, né? Eu só rezo na cartilha do Thompson, só rezo na cartilha do Norbert Elias, só rezo na cartilha do Foucault. Eu acho que isso me incomoda mais. Que a gente faça contraponto entre teorias, autores, etc., eu acho que é fecundo. Alguém tinha pedido para falar? Eu acho que passou aqui. Não, Marcos, eu só levantei a mão quando você mencionou liberdade, porque voltou à minha cabeça a triste frase de entre vida e liberdade citada ontem, não sei se foi anteontem, pelo presidente, né? Então, assim, esse conceito de liberdade chegou num nível de liquidez tão grande a ponto de ser usada como contraponto à própria vida, né? Sem dúvida. Sem dúvida, é. E aí é interessante, obrigado pela lembrança, porque eu estou citando aqui o companheirão, porque era um homem velho já, quando eu tinha lá meus 19 anos, e para ele é exatamente o contrário, né? A liberdade que se dane, o que importa é a vida. Bom, vamos pensar um pouco dialeticamente e tentar equacionar essas duas coisas, dizer que a gente pode ter vidas em liberdade e viver melhor em liberdade. Agora, a tua lembrança é importantíssima. Nesse caso, né, Amanda, esse caso é importante pensar, e quero insistir nisso para finalizar, eu acho que a importância da obra do Thompson como historiador, como intelectual, contra todas as formas de fascismo. Acho que isso é importantíssimo. E claro que tem autores que não são da tradição marxista, tem autores liberais que lutaram contra o fascismo também, óbvio que tem, né? Mas nesse caso, o exemplo que está citando, nós estamos falando de um ambiente de reflexão fascista, né? Isso é importante que a gente registre também. Então, não é qualquer coisa e por trás disso tem muita estratégia. Quando esses sujeitos falam em luta, em guerra cultural, e eu tenho dito isso com alguma frequência, é importante entender que essa direita peçonhenta, não sei quem são os seus ideólogos, mas eles compreenderam muito bem, por exemplo, o pensamento de um autor como Gramsci.
por exemplo. E eles entenderam muito bem que você ganha uma sociedade. E, olha, de novo, Thompson, você pode ganhar muitas coisas muito mais por uma dimensão cultural, simbólica, e às vezes do que em relação à dimensão econômica imediata, o macroestrutural. Eu li em algum lugar, Marcos, não me lembro onde agora, dizendo assim que os neoliberais entenderam tão bem o conceito de luta de classes que eles estão nessa guerra e eles têm consciência de que eles vão ganhar. Então, a gente está nesse contexto, às vezes até tergiversando sobre a temática da luta de classes, mas para eles isso é muito claro, tão óbvio que eles dizem, a gente entende que a gente está numa luta de classes, mas quem está ganhando é a gente. Claro, sem dúvida. E eu, particularmente, eu nunca consegui abrir mão, eu tenho trabalhado de várias maneiras e, eventualmente, as coisas atravessam, por isso que eu fui um leitor atento dos primeiros estudos culturais, né? Eu acho que num país como o nosso, discutir o racismo, discutir, por exemplo, a questão de gênero, a questão sexual, tudo isso faz parte de um arcabouço de resistência fundamental e importante. Mas eu não consigo, num país como o Brasil, abrir mão de uma luta de classes como uma ferramenta importante para pensar a sociedade. Sinceramente, eu não consigo. Se aquilo que aconteceu desde 2016, se essas coisas todas que envolvem Sérgio Moro, por exemplo, não tem a ver com luta de classes, acho que esse é um elemento importante. Acho que esse é um elemento importante para a gente pensar. Mas, enfim, esses são estímulos de uma outra ordem, né, para a gente seguir conversando. De todo modo, como eu falei, gente, amanhã, então, a minha intenção com vocês é que a gente possa, com vocês não, né, nós juntos, discutir um pouco mesmo de Thompson para a gente pensar nossos problemas. Já fizemos alguns exercícios aqui, mas o Thompson, não sendo da história da educação, não sendo historiador da educação, não sendo historiador acadêmico, universitário, no sentido tradicional, o que ele nos ajuda a pensar sobre os nossos projetos, esses exercícios que Max e Edson fizeram agora e outros, que conceitos, que procedimentos, que impactos isso pode ter em relação ao campo da história da educação. Então, isso eu pretendo fazer amanhã com vocês no sentido de junto com vocês. Mas ainda estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, senão eu passo para a equipe, a competentíssima equipe de suporte dessa linha de pesquisa da UFGD, que é uma equipe que está